Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Andrade, eu sou advogado e também sou professor aqui do Jus Preparatório Concursos nas disciplinas de Direito Constitucional, Administrativo, Processo Penal e Direitos Humanos no nosso curso intensivo para soldado da PM de Sergipe. Para quem ainda não conhece, o Jus Preparatório Concursos está funcionando aqui na Rua Capitão Apolinário, Colégio Objetivo, Centro, na cidade de Serrinha. O nosso telefone de contato é esse que aparece aqui na tela e, inclusive, é o número de WhatsApp. As matrículas ainda estão abertas, gente. Só tivemos até o momento 2 aulas. O nosso curso preparatório iniciou no dia 9 de maio, numa quarta-feira. Então dá tempo você ainda se matricular. Venha conhecer o projeto, está muito bacana e acredito que vocês irão gostar. Bom, para quem já é aluno, sabe que eu já tratei do tema de inquérito policial nas primeiras 2 aulas presenciais. Já tratei de boa parte do assunto, em que pese ainda não ter esgotado. Então hoje eu farei aqui uma breve revisão, tratando dos principais tópicos da matéria, conforme explanado lá no funcionamento do curso. Todo sábado eu gravarei uma aula de revisão, com base nos assuntos que eu trabalhei durante a semana. E como eu vou trabalhar com as matérias de noções de direito, previstas no edital da PM de Sergipe, então eu vou buscar sempre trabalhar com a maior quantidade de assuntos possíveis visando esgotar o edital. Então vamos começar aqui nossa revisão. Bom, pessoal, inicialmente trouxe o tópico de introdução. E aqui eu trouxe conceito de inquérito policial. Anote aí, inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter inquisitivo que visa colher elementos informativos acerca da autoria e da materialidade de uma conduta criminosa. E aqui eu trouxe o segundo ponto, natureza jurídica. Ora, o inquérito policial ele tem natureza jurídica de procedimento administrativo. Então, galera, o inquérito policial não é processo, não confunda. Não existe ainda processo judicial. Não existe ainda uma ação criminal. Por quê? O inquérito policial irá compor a fase pré-processual. Ou seja, o inquérito vem antes do início da ação penal, preparando o terreno e colhendo provas, né? No fundo, o inquérito serve praticamente para investigar a conduta criminosa e colher provas. Seguindo, utilização pelo juiz. Lembre aqui e veja o artigo 155 do CPP, do nosso Código de Processo Penal. O artigo 155 diz o seguinte: o juiz, ao formar o seu convencimento, na hora de dar uma sentença no processo criminal, ele não pode se utilizar exclusivamente dos elementos de prova colhidos no inquérito policial. Então, o juiz ele pode utilizar o inquérito para fundamentar uma sentença de forma complementar? Pode. O que ele não pode utilizar é o inquérito de forma exclusiva. Grave isso aí, tome nota. Seguindo, gente. Bom, o inquérito policial é indispensável para a propositura da ação penal? E quem assistiu minhas aulas sabe, né? Não. A resposta aqui é que não. O inquérito ele não é obrigatório para que seja ajuizada e iniciada uma ação penal. Ele é a regra? Sim. Na maioria dos casos, na maioria das investigações ocorridas no Brasil, temos inicialmente um inquérito policial que visa apurar elementos de prova. Mas isso não quer dizer que ele seja obrigatório. Então lembre-se disso. O próprio Ministério Público ele pode investigar sem que haja necessidade de um inquérito policial. Por conta própria, o membro do MP pode investigar, sim, não tem problema nenhum. Inclusive, nós temos aqui no ordenamento brasileiro, a possibilidade das CPIs realizarem investigações. As comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, lá no âmbito do Congresso Nacional, podem sim investigar, colher elementos de prova e, se for o caso, ao final encaminharão os dados colhidos lá para o membro do Ministério Público. Então, não esqueça. O IP ele não é obrigatório, logo ele é dispensável. Funções do IP. Aqui, galera, temos 2 funções. Função preparatória e função preservadora. Na função preparatória, o inquérito policial ele vai fazer justamente o papel de preparar o terreno, colher provas, investigar e, posteriormente, encaminhar tudo isso para o membro do MP para que ele possa propor uma ação penal. Então, ele prepara
digamos assim, prepara o terreno para um futuro processo criminal. Função preservadora. Aqui temos uma função importantíssima do inquérito policial, porque ele vai evitar um processo temerário, um processo infundado, sem justa causa, no qual as provas, no processo no qual as provas são muito frágeis. E aí, gente, teremos aqui um processo criminal totalmente infundado, que tende ao fracasso. Então, o inquérito policial também visa preservar a própria atividade persecutória do Estado. Chegamos aqui nas características do inquérito. Primeira característica, galera, lembra aí, escrito. Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo escrito, ao final ele vai ser reduzido, lá colocado em termos, né, no papel. Então, a autoridade, inclusive, deve rubricar todas as folhas, conforme prevê o CPP. Segunda característica, ele é dispensável, já tratei com vocês no slide anterior, ou seja, o inquérito policial ele não é obrigatório, pode existir um processo criminal sem inquérito, sem problema nenhum. Ele é atemporário porque o inquérito policial ele tem prazo para ser concluído, e aí daqui a pouco trataremos desses prazos, alguns, a regra geral prevista no CPP e outras em legislações esparsas. O inquérito ele tem essa característica da oficiosidade, porque nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado deve agir de ofício, sem que ninguém o solicite, faça nenhum tipo de solicitação, né? Aqui ele vai agir de ofício, por livre e espontânea vontade. Obviamente, por ocupar o cargo de delegado, ele tem que impulsionar as investigações. Se ele receber a notícia crimes, né, do ofendido ou de qualquer pessoa do povo, ele tem que impulsionar as investigações de ofício. Por isso, oficiosidade. Próxima característica, oficialidade. E aqui temos esse adjetivo atribuído ao inquérito policial. Por quê, gente? O IP ele é conduzido por um órgão oficial, que aqui no caso é a Polícia Judiciária. Então, não confundam. Oficiosidade, o delegado deve agir de ofício, impulsionar as investigações, principalmente nos crimes de ação penal pública incondicionada. E oficialidade quer dizer que o inquérito policial ele é conduzido e presidido por um órgão oficial do Estado. O que mais? O inquérito ele é inquisitorial, justamente pela ausência de contraditório e ampla defesa. Muito cuidado nesse ponto aqui, pois as provas podem confundi-los. Então, no inquérito, ainda não temos contraditório e ampla defesa. Seguindo, indisponibilidade. O inquérito é indisponível porque o delegado de polícia, que é o presidente da investigação, do inquérito policial, ele não pode dispor do inquérito, não pode abrir mão. Ou seja, ele não pode arquivar os autos de inquérito policial. Assim nos diz o nosso Código de Processo Penal. Então, muito cuidado. Como o delegado não pode abrir mão, não pode dispor, ele tem que investigar se ele tomar conhecimento de alguma prática criminosa, então por isso que o inquérito ele é indisponível. O que mais, gente? Discricionariedade. O delegado ele tem uma margem de escolha para que ele possa conduzir as investigações, né? Ele vai determinar quais serão as diligências que serão realizadas dentro do inquérito policial. Quem conduz a investigação, quem preside todo esse procedimento é o inquérito policial, é o delegado de polícia. E nesse caso aqui nós temos uma discricionariedade, né? Uma margem de escolha com base na conveniência e na oportunidade das melhores diligências que devem ser praticadas. O que mais? O inquérito também ele é sigiloso. E aqui lembrem-se da súmula vinculante 14 do STF, que vai nos dizer o seguinte: nos casos dos documentos, né, e diligências já finalizados, documentados no inquérito policial, neste caso o advogado do investigado ou defensor vai ter acesso amplo a esses elementos já finalizados e já documentados nos autos do inquérito. Agora, quando tratarmos de diligências em andamento, aí o sigilo vai ser assegurado até que aquela diligência seja concluída. Por isso temos essa característica aqui do sigilo. Até porque, se não fosse assim, as investigações poderiam ser prejudicadas. Bom, pessoal, aqui eu fecho a primeira parte, daqui a pouco eu volto com a segunda parte, continuando a nossa revisão. Tchau, tchau.